Meu nome é Márcio Lins de Figueiredo. Vou dar início a uma modelagem estrutural de um edifício de 2 pavimentos. E de posse do projeto de arquitetura, tomamos conhecimento das condições geométricas da edificação, das suas dimensões em planta e em corte, e as dimensões das seções transversais dos elementos estruturais que irão constituir a estrutura. Observamos um corte onde temos os desníveis geométricos entre os pavimentos térreo primeiro e cobertura. Utilizando um software de cálculo estrutural, como o CIPECAD, será possível lançar a estrutura diretamente do projeto de arquitetura. Nós iremos capturar as informações do projeto de arquitetura no ambiente do software de cálculo estrutural. O CIPECAD é um software que trabalha pelo método dos elementos finitos na obtenção dos esforços solicitantes e efetua uma análise em regime elástico linear, ou seja, para pequenas deformações, considerando as simplificações da norma brasileira, NBR 6118, no que se refere às não linearidades físicas e geométricas, redistribuição de esforços solicitantes em lajes e vigas, redução de inércia de elementos estruturais. Então, como eu já tenho na determinada pasta os arquivos em DWG referentes ao projeto de arquitetura separados, basta capturá-los para o ambiente do CIPECAD. Então eu vou obter essas plantas e a partir delas eu vou poder lançar os elementos estruturais diretamente no projeto de arquitetura. Já separei as formas, inclusive, onde se vê os pavimentos, as lajes nervuradas. O primeiro pavimento na cobertura, a disposição em geometria das sapatas de fundação. O objetivo aqui é fazer uma avaliação de conformidade do projeto contratado. Então, o projeto foi elaborado por um determinado calculista e o trabalho do avaliador é verificar se esse projeto está de acordo com a norma. No ambiente do CIPECAD, eu vou especificar a quantidade de pisos. No caso, são 3, térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, pavimento superior, cobertura, conforme especifica a arquitetura. Defino o desnível geométrico entre pisos, que o projeto arquitetônico informa que são 3,35 m entre o primeiro e segundo pavimento. Vamos adotar por hora uma sobrecarga distribuída da ordem de 100 kg por metro quadrado e uma carga permanente distribuída de 100 kg por metro quadrado. Posteriormente, quando falarmos das condições de carregamento ou das especificações da ABNT NBR 6120, norma recém-lançada, agora de setembro de 2019, iremos verificar as finalidades de uso conforme o projeto de arquitetura e definiremos melhor essas sobrecargas acidentais. Por hora, vamos lançar esses valores. Então, as fundações ficarão assentadas a 1,20 m de profundidade, contados da cota da face superior da sapata, imaginando que serão sapatas de 30 cm. A face inferior da sapata ficará a uma profundidade de 1,5 m, conforme determina a NBR 6122 de 2019. Adotaremos uma sobrecarga acidental de 300 kg por metro quadrado, tanto no térreo quanto no primeiro pavimento.
as fundações ficarão assentadas a 1,20 m de profundidade, contados da face superior, conferindo os desníveis entre o térreo e o pavimento superior e entre o pavimento superior e a cobertura. Voltando para a caixa de pilares, caixa de diálogo de pilares, para o lançamento dos mesmos, aqui constam as condições de contornos necessárias para lançamento em planta dos pilares da estrutura. Vou abrir a planta de locação dos pilares. Verificar se a escala está correta. Vou definir a seção transversal dos pilares, do pilar P1, de 20 cm de largura e 40 cm de altura, ele com vinculação exterior. Além disso, eu posso parametrizar logo os coeficientes de flambagem, coeficiente de gastamento nas extremidades, coeficiente de rigidez axial, cobrimento e resistência do concreto. O coeficiente de flambagem eu vou considerar como rótula-rótula, então ele será igual a 1 em todos os pavimentos. Haja vista que há lajes nervuradas e vigas que restringem a rotação desses pilares. Então, garantindo aí que o comprimento de flambagem seja igual ao pé direito, o desnível geométrico, equivalente à configuração ou à situação rótula-rótula. Coeficiente de rigidez axial igual a 2. Cobrimento das armaduras, por enquanto eu vou deixar 2,5. Mais na frente a gente vai parametrizar isso melhor conforme a classe de agressividade ambiental em que se esteja inserida a obra. E a resistência do concreto também eu vou deixar para parametrizar depois. Por hora eu vou deixar 20 MPa para todos os elementos estruturais, tanto pilares, quanto vigas, quanto lajes. E agora eu posso começar o lançamento dos meus pilares. A partir do P1. Como eu disse, o trabalho aqui é de avaliação de conformidade. O projeto foi elaborado, estrutural, e eu estou lançando a estrutura com base no projeto contratado e verificando para ver se atende às especificações ou às recomendações de norma. Tanto as normas de cargas, que é NBR 6120, a de fundações, NBR 6122, e a de estrutura de concreto armado, que é NBR 6118. Então, o trabalho aqui é de avaliação de conformidade. Utilizando a seleção de captura do CIPECAD, eu vou lançar o pilar para que a minha seção se aproxime ao máximo do desenho em DWG. Então, eu vou lançar, ele já considera aqui num canto da seção, em cada ponto. Depois eu vou realizar um ajuste para que os centros de gravidade da seção do pilar no CIPECAD se coincida com a seção do pilar no AutoCAD.
Observe que ele está deslocado. Como eu sei que a largura é 20 centímetros e a altura é 40, eu vou dar um deslocamento em x de 10 centímetros para a direita, positivo, e de 20 centímetros para cima, positivo. Então, eu vou atribuir a essa seção esses deslocamentos e as duas seções vão coincidir, tanto no ambiente do CPCAD quanto no ambiente do arquivo em DWG. Da mesma forma, o P2 e assim sucessivamente. Vou reduzir os desníveis dos pilares da rampa de acesso. E agora vamos visualizar o que já fizemos em 3D. Tá aí os pilares lançados. É uma primeira etapa apenas. Os pilares da frente são menores porque fazem parte de uma rampa de acessibilidade da estrutura do prédio. À medida que formos lançando os elementos estruturais, vamos acompanhando o desenvolvimento do CPCAD permite várias visualizações, inclusive a rotação do que já foi lançado. É importante lembrar que a distância entre pilares deve se situar entre 3 e 7 metros, visando obter uma estrutura viável economicamente. Agora podemos passar ao lançamento das vigas. De acordo com o projeto de formas, selecionando na caixa de diálogo de vigas a seção transversal respectiva da nossa viga, V1, com a ferramenta de captura, vamos lançar a viga contínua do pilar P1 ao pilar P10. Está aí a visualização tridimensional. Estamos no pavimento térreo e a viga contínua lançada está visível. Observe que essa distância é de 1,20 m. A viga V2 tem a seção transversal igual a 18 cm de largura e 40 cm de altura. Vamos lançá-la. Na caixa de diálogo de lançamento de vigas, definimos a base e a altura. Lançamos a viga com a ferramenta de captura, ajustamos a posição para o projeto da forma, prolongamos a viga do pilar P11 ao pilar P20. E assim faremos sucessivamente para as demais vigas do projeto. A viga 3 tem 15 cm de largura e altura de 50 cm. Da viga 4 à viga V12, a seção é a mesma. Viga V6 é a viga transversal.
a viga V7 também e assim sucessivamente. Veja que a interface gráfica do CIPECAD é bastante amigável e simples de lançar os elementos estruturais. Então já estamos formando os primeiros panos, onde configuraremos as nossas lajes. Viga V21 também tem a seção de 15 por 40, prolongando até os pilares, P40 ao P10. Está concluído o lançamento do primeiro, do pavimento térreo. Podemos então lançar as lajes e vamos considerar como maciças ao nível do térreo, com 15 cm de espessura. Essas lajes estarão apoiadas no terreno. Mas para efeito de cálculo, lançaremos como se as mesmas estivessem apoiadas em vigas, como se não houvesse apoio sobre base elástica. Visualizando a estrutura em 3D, está aí o nosso pavimento térreo lançado. Podemos percorrer a estrutura. No pavimento superior, as lajes são nervuradas. Partiremos agora para o lançamento das vigas do pavimento superior e depois das lajes nervuradas. As seções transversais das vigas são similares. Isso é importante porque procura-se otimizar o uso das formas em função dos elevados custos de carpintaria e os insumos, né? A madeira é um material caro. Vamos lançar as vigas, procurando padronizar as formas. A escolha da concepção estrutural das lajes envolve uma série de aspectos que devem ser levados em conta pelo calculista estrutural, visando sempre reduzir ao máximo o consumo de formas de madeira, porque encarece a obra, aumenta o prazo da obra, eleva os custos indiretos da construção. E é importante perseguir uma estrutura viável economicamente e de fácil execução. A laje nervurada é uma opção quando o vão livre entre apoios supera 8 metros. Então está aí o detalhe. Nós vamos lançar agora as lajes nervuradas. E as formas de madeiras aqui são substituídas por cubetas de polipropileno. Especificamos então as dimensões das nervuras, a altura e a largura, o espaçamento entre eixos de nervura e as dimensões geométricas das cubetas, que são elementos pré-fabricados, locados para instalação na hora da execução. Essas lajes são unidirecionais, pois só há nervuras numa direção,
conforme está especificado no projeto estrutural contratado. E lembrando que nós estamos fazendo uma avaliação de conformidade. Então, para isso, as dimensões geométricas e os parâmetros de cálculo têm que ser seguidos. Caso contrário, pode-se obter esforços e deformações muito diferentes. E o objetivo aqui é verificar se o projeto contratado está de acordo com a norma brasileira. Então, temos três tipos de detalhamento de laje diferentes que nós teremos que seguir, conforme o comprimento dos vãos. A laje nervurada, ela é utilizada quando o vão livre entre apoios supera um determinado valor, em torno de 8 metros. Isso aumenta muito a rigidez ou a necessidade de inércia em elementos de laje maciça. Por isso se opta por lajes nervuradas. O peso próprio, no caso da laje maciça, aumentaria muito a carga sobre os elementos estruturais e sobre as fundações. Então é importante, além de pensar na questão de não usar a madeira como forma, reduzir as cargas atuantes nas fundações. No detalhe 3, especificamos aqui a geometria dos elementos da cubeta, como altura total, camada de compressão, distância entre eixos, e lançamos em planta o detalhe 3, que é um detalhe diferente dos anteriores, porque a distância entre vãos é menor. E aí está a visualização em 3D da estrutura. Observe que o primeiro pavimento está lançado e a estrutura está tomando forma. Podemos tirar a visualização das lajes, dos pilares, ou das vigas, se quisermos visualizar apenas as lajes. A interface gráfica do CIPECAD é bastante amigável. Vamos agora lançar os elementos estruturais da cobertura. Inicialmente, como já fizemos, vamos lançar as vigas contínuas da cobertura. De acordo com o projeto de formas, precisamos seguir as dimensões geométricas das seções transversais do projeto contratado. Então, na viga V1, a seção é 15 por 50, V2, 20 por 50, da V3 em diante, 15 por 40. Entrando na caixa de diálogo de lançamento de vigas, especificamos a altura da primeira viga, com a ferramenta de captura ajustamos a posição da viga contínua e prolongamos a viga do P1 ao P10. E assim sucessivamente. Com as vigas todas lançadas, podemos agora definir os panos de lajes nervuradas. Temos lajes maciças no centro do edifício em planta e os demais panos são constituídos também de lajes nervuradas, unidirecionais. Na visualização 3D, a estrutura já está avançando. Vamos lançar agora os elementos estruturais das rampas, a laje de cobertura,
a vista das rampas de acessibilidade no projeto de formas. E agora precisamos lançar a geometria desses elementos estruturais. A laje de cobertura já está lançada. E a próxima etapa agora é lançar as dimensões dos elementos das rampas. Podemos percorrer a estrutura após o lançamento das rampas, com as respectivas inclinações. Visualizamos a estrutura tridimensional. Estão aí as rampas lançadas, conforme o projeto de formas, rampas de acessibilidade, e a estrutura começa a mostrar a sua geometria na totalidade. Uma estrutura esbelta, com pilares aproximadamente igualmente espaçados, com dimensões de seção aproximadas, otimizando o seu funcionamento. Podemos percorrer a estrutura como se estivéssemos caminhando. Após o cálculo do dimensionamento das armaduras, poderemos visualizar também as armaduras. A próxima etapa será o lançamento das sapatas de fundação. Inicialmente, lançaremos sapatas padrão, especificando um determinado valor de tensão admissível do solo a uma certa profundidade, que aqui foi estabelecida de 1,5 m, e após o cálculo verificaremos se as dimensões estão satisfatórias, se estão viáveis economicamente. Então, lançando as sapatas em sequência, do P1 até o último pilar, observe que elas estão com dimensões reduzidas. Essas dimensões vão mudar após o cálculo, em planta e em altura. E conforme as dimensões obtidas, saberemos que decisões tomar. Se permanecem as sapatas de fundação como solução de fundação, ou seja, fundações superficiais, ou fundações profundas. Conforme as características geotécnicas do terreno, obviamente. Sapatas muito grandes, além de consumirem muito concreto e aço, provocam recalques diferenciais acentuados. Isso é indesejável. Haja vista as dimensões que aumentam do bulbo de tensões, provocando inclusive a superposição de bulbos de sapatas adjacentes. Se houverem camadas de solo compressível em profundidade e dentro da influência dos bulbos de tensão, é uma preocupação a mais para o geotécnico.